Caros amigos, caras amigas, apresentaremos agora mais um vídeo da série A Marcha da Guerra, tratando da questão da nuvem radioativa que avança sobre a Europa Ocidental. A colossal explosion was heard at the main weapons and ammunition storage facility supplied by NATO, in Khmelnytsky in western Ukraine. Footage circulating on the internet. On May 14, 2023, Khmelnytskyi's depot for the Ukrainian Forces planned offensive operation exploded with great force after Russian missile hit it and destroyed part of an attempted counterattack by Kiev officials. This was probably the largest explosion of the entire Ukrainian war, ensuring... Bom, essa explosão, que foi de armazém de onde estavam armazenados as balas de canhão antitanque que usam o urânio empobrecido, que é um metal extremamente duro, equivalente, ao tungstênio, mas que é muito mais barato de produzir e que foi utilizado, como nós veremos, durante várias experiências militares pelas forças da OTAN. E essa, na verdade, é a questão. Quer dizer, já em abril, no dia 28, aliás, de março, no dia 28 de março, quase chegando a abril, saiu a notícia que os ucranianos estavam recebendo munições, estavam treinando no Reino Unido o uso de munições com urânio empobrecido. E nesse mesmo dia, saiu a notícia, que o Reino Unido, confirmava, que as munições, as balas, antitanque, de urânio empobrecido já estavam na Ucrânia. Tá certo? Bom, e é preciso dizer o seguinte, aqui tem notícias, inclusive isso aqui, é uma notícia, dada, sobre, isso é uma notícia de um jornal ocidental, tá certo? Dada em que, saída em 2012, portanto, antes do início da guerra da Ucrânia, que não começou em 2022, no lançamento da operação especial pela Rússia, no dia 22 de fevereiro de 2022. Ela começou, na verdade, em 2014, no bojo do golpe militar que houve na Ucrânia, um golpe militar liderados por fascistas, e com apoio, e, na verdade, com financiamento dos Estados Unidos. Quem esteve à frente dessa operação foi nada menos do que Joe Biden, que era vice-presidente do presidente americano, do Barack Obama, e então, na sequência, a Rússia reincorporou a Crimeia, e também as repúblicas de Lugansk e Donetsk se rebelaram contra o governo nazista da Ucrânia, e aí houve um conflito, e aí começou a guerra da Ucrânia, que começou em 2014.
Então, essa notícia é de antes desse evento. Ele não foi influenciado por nada que acontecia, que estava acontecendo na Ucrânia, não é? E aí, né, aqui está dizendo o seguinte, né, que o uso de urânio empobrecido, né, de balas de urânio empobrecido, né, na guerra de Kosovo, né, suspeita-se, né, por muitos, né, ser a razão, né, por as altas taxas de leucemia na região hoje, tá certo? Quer dizer, a guerra de Kosovo, né, foi durante ainda do período do presidente Bill Clinton, né, tá certo? E em 2012, né, quer dizer, mais de 10 anos depois, né, você já estava, né, 8 anos depois, você estava, né, sentindo os efeitos, né, e aqui fala, né, os efeitos de longo prazo sobre o meio ambiente, né, permanecem sob discussão, né, não são claros, né. Então, isso foi tá certo? Bem, então, né, aliás, essa guerra, né, aconteceu no final dos anos 90, né? Então, esse conflito. Então, nós temos aí, né, nós já tínhamos aí mais de 14 anos, né, desse conflito. Bom, e aqui, né, essa é uma notícia, né, vinculada pelo Sputnik, que é uma agência internacional, né, mas que cita, né, e citou, né, vários especialistas, não da Rússia, né, mas da própria União Europeia, né, dizendo o seguinte, né, que as balas, né, com urânio, né, tinham causado câncer aonde? No Iraque, que foram usados na guerra do Iraque, né, na Líbia, onde foram usados, né, nos ataques, né, dos aviões da OTAN contra as forças de Gaddafi, né, que foi assassinado barbaramente, né, tá certo? E essas balas, essa munição estava sendo, né, fornecida, né, por Kiev, ou seja, pela Ucrânia. E aqui nós temos outra notícia, né, e olha que essa notícia, né, é de um meio de comunicação, né, da própria União Europeia, oficial, tá certo? Dizendo que o Reino Unido iria mandar, né, balas de urânio empobrecido, né, para a Ucrânia, apesar das preocupações com a saúde, tá certo? Com a saúde pública, obviamente, né? Então, observe que isso não é uma notícia, né? Isso é dado apenas pelos russos, né? Isso é para quem entende de radiação, de uso de balas de urânio empobrecido, sabe que esses projéteis, né, deixam rastros de material radioativo, né, como é o caso do Iraque, da Líbia, né, e da região da Sérvia, né. Aliás, isso pode ser confirmado como se segue. Send shells made with depleted uranium to Ukraine has raised a few eyebrows. The use of similar munitions during the 1999 NATO bombing of Yugoslavia is the object of several studies on health risks posed by the toxic material. Mr. Tartaglia knows a lot about it. The Italian lawyer has been defending military officials who have been suffering the consequences of the exposure to depleted uranium weapons for the past 20 years. He has set an unprecedented record, winning over 300 legal cases, proving the link between the use of depleted uranium and a number of diseases. È necessario far riflettere diciamo, chi dice queste cose su quelli che sono i rischi, le conseguenze. Ci sono cose che si possono fare in guerra e cose che non si possono fare in guerra.
diciamo, l'utilizzo di questi armamenti è una di quelle... Bom, como se pode ver, não é? O que acontece é que a Rússia, quer dizer, o Reino Unido, mandou essas balas na Rússia, né? Para a Rússia, para a Ucrânia, né? Para usá-las contra os blindados russos, né? E acontece que o que aconteceu à Rússia, né? A Rússia localizou os depósitos desse material radioativo e, bum, né? O destruiu naquela explosão gigantesca que nós vimos, né? Que nós apresentamos aqui. Né? Aqui, né, quer dizer, o que acontece, né? Antes de que isso tivesse acontecido, né, a Rússia, né, aqui está dito o seguinte, Rússia fomos, o que é fomos, né? Está enraivecida, né? A língua inglesa é muito onomatopaica, né? Quer dizer, ela usa muitas palavras, né, que vêm dos sons, né, como crash. O que é crash? É uma trombada, né? Trombada, crash. Né? Você tem também fumos, que é? Fumos é fumaça, né? Você está com a cabeça enfumaçada, né? Está com raiva das revistas em quadrinho, né? Principalmente na minha infância, né? Agora não sei, né? Você apresentar uma pessoa com raiva como está saindo umas fumaças da sua cabeça, né? Então é isso que está sendo dito aí, né? A Rússia está enraivecida, né? Na medida em que o Reino Unido, né, admite que está mandando, né, balas nucleares, né, para Kiev, né, projéteis nucleares para Kiev, né? Bem, né? E aí o que acontece, né? Em 22 de março, né, lá atrás, né, o que acontece, né? Políticos ou diplomatas, né, russos advertiram, olha, isso aí ameaça, né, toda a Europa, né? Toda a Europa, né? Toda a Europa, né? Bem, é claro que, né? E aí outra notícia, né, do 24 de março, né, dizendo o seguinte, né? Ora, isso pode ser um desastre na Ucrânia, um desastre radioativo. Na Ucrânia, que está em guerra, né? Quer dizer, isso não afetaria só os blindados russos que fossem eventualmente destruídos por esses projéteis. O problema não é esse, né? O problema por quê? Porque, inclusive, esses blindados estão muito bem defendidos, né? Contam com o que, além da blindagem, né, enorme, né? Em blindagem maior, tem que outros instrumentos outros instrumentos de defesa, né? Como, por exemplo, né, as chapas, né, explosivas, né, Helic, que são duas chapas, né, que se o projeto acerta uma chapa, essa chapa, né, que está acima da blindagem, protegendo a própria blindagem do veículo, né, ela explode, mas a primeira camada, com a explosão, ela desliza sobre a segunda. E aí o projétil que está penetrando, né, ele fica preso entre as duas. Preso entre as duas. Né? Aliás, o antigo sistema russo era muito eficiente. Né? E os americanos, quando caiu a União Soviética, né, e aí tiveram acesso às blindagens russas, viram que os projéteis dos tanques Abrams, né, não penetravam por causa exatamente da blindagem dos tanques russos, por causa
do sistema de reativo, né? Dessas camadas que explodiam, né? Usando aí o princípio da ação e reação do Newton, né? Então, o que aconteceu? E aí, os americanos desenvolveram um novo projeto, né, que poderia vencer esse sistema de proteção explosiva, autoexplosiva dos blindados russos. O que os russos fizeram? Desenvolveram outro segundo, que é esse de dupla camada, que até agora não tem nada que possa penetrá-lo, né? É claro que não é totalmente invulnerável, né? Mas é grandemente, você tem, e você já teve vários casos, inclusive na Síria, né? No qual eu, inclusive, vi, né, a filmagem dos blindados russos sendo atingidos. Por os projetos, né, antitanque, né, os mísseis antitanques norte-americanos enviados, né, não no Iraque, né, desculpe, na Síria, enviados por jihadistas, né, mercenários que estão ainda hoje, né, mas foram derrotados, né, os jihadistas que estavam lutando na Síria, né? E aí o que aconteceu? Bem, nada. Quer dizer, o veículo, você pensava que tinha explodido, né? Mas quando você via, ele estava lá inteiro, né? Inteiro. Então, e hoje na guerra, você já viu vários vídeos mostrando os blindados russos sendo atingidos por mísseis antitanques, né? De fabricação americana, né? O Javelin, né? Javelin bom, Javali, né? O nome dele, né? Ele é praticamente inoperante, né? Mostrou-se um fracasso redondo, né? O grande Javelin foi um fracasso na Ucrânia, por causa, inclusive, desse sistema de defesa, né? Né? Bom, e aí tem esse novo, né? Então, o problema é o seguinte, eventualmente, né, claro que se você, inclusive se você conseguir atingir um blindado russo repetidas vezes, né, você acaba destruindo esse sistema, né, de proteção. Inclusive, se você acertar uma bala no mesmo lugar 2 vezes, penetra porque é extremamente difícil, né? Extremamente difícil, porque um projeto mais que esteja mirado, ele não é a trajetória dele não é perfeita, né? Mesmo com mira laser, não é perfeita, né? Tá certo? E aí, se for 10 centímetros para um lado, 10 centímetros para o outro, ou menos, né? Pronto, já pega outra placa autoexplosiva, e aí o sistema de 2 camadas frustra, impede a penetração da blindagem, né, pelo projétil, né? Então, quer dizer, o grande problema não é esse, o grande problema é o rastro, né, de contaminação radioativa que ele deixa, né? E daí a Rússia ter explodido, né, o armazém, o depósito de balas radioativas, né, que estavam, no fundo é isso, são balas radioativas, né? Mas aqui qual o problema? Ia dizendo o seguinte, olha, vocês já contaminaram a Sérvia, né? Vocês já contaminaram, né, várias regiões, o Iraque, tá certo? Vocês já contaminaram a Líbia, e vocês vão querer contaminar a Ucrânia também? Uai, teoricamente, né, a OTAN está em defesa da Ucrânia, né? Mas, você para parar, na verdade, isso é uma mentira, né? O problema, a guerra não é entre a Ucrânia e a Rússia, né? A guerra é entre a OTAN e a Rússia. E a OTAN não está nem aí porque acontece com a população da Ucrânia, nem aí. Ela que se exploda, junto com o material radioativo, ok? Né? Então é essa a questão, tá certo? É essa a questão, né? E, bom, e acontece, né?
Acontece que com a explosão, né, desse depósito de material radioativo, né, o que acontece, né? Criou-se uma nuvem radioativa. E, por infelicidade, né, vamos lembrar, né, aquele princípio de Jesus, né? Você causa um mal para outra pessoa, você causa um mal para si mesmo, né? Ou a lei de ação e reação, que os espíritos dizem, né? Tudo que você faz de ruim, na verdade, volta contra si mesmo, contra você mesmo, né? Então, essa é o que está acontecendo, é o que acontece, né? Essa nuvem radioativa que nós vimos ali foi criada, né? Aquela fumaça, aquilo é uma nuvem, né? E aí os ventos, se tivessem soprado para o norte, teria ido para a Bielorrússia, que é aliada da Rússia. Ah, tudo bem, bem feito, né? Agora, se tivesse ido para a Rússia, né? Bem feito, mais ainda, né? Bem feito. Quem mandou explodir nossas munições? Mas, por mal dos pecados, o que aconteceu? Ela foi para o leste e chegou na Polônia, né? E aí, né? Tá certo? É essa, né? É essa questão, tá certo? É essa questão. É o que se pode ver, né? Nessa notícia, né? Né? A Rússia, né, diz, né, que uma nuvem radioativa está se movendo para a Europa Ocidental, né? Só que, né, isso foram os russos, os militares russos que falaram, né? Aliás, é preciso dizer o seguinte, por que os russos... E como é que eles sabiam que tinha material, tinha as balas de material de urânio empobrecido nesse depósito? Muito simples, elas são radioativas. Então, você sempre sabe, uma fonte de emissão de uma radiação é como um farol na noite, ou uma lâmpada na noite. Você vê a distância enorme, né? Você tem, não sei que tenha uma floresta, tenha uma montanha na frente, qualquer coisa, mas se tiver em campo aberto, se tiver uma luz acesa, você vê a muitos quilômetros na noite, né? Você vê muitos quilômetros de distância. Isso é a mesma coisa, né? Material radioativo, você sabe os efeitos da radiação e a origem, de onde que ela vem, né? Porque essas partículas, elas saem, né, em linha reta. E aí você sabe, né? Você triangula, né? O material faz uma triangulação, de captação faz uma triangulação. Então, usando aí seno e cosseno, sei lá, você sabe de onde vem, usando o princípio aí de... Você sabe de onde vem, né? Usando trigonometria, você sabe de onde vem, né? Qualquer estudante de física, né, ou do segundo grau que estuda de física, sabe fazer isso, né? Você sabe fazer isso. Dando as coordenadas, ele fala, olha, vem de lá. Vem de lá. É muito simples, você usa triângulos. Certo? Não precisa. Aliás, os gregos, se você pegasse um cara da Grécia, um filósofo grego tinha que saber matemática, e trouxesse para o dia de hoje, falasse, olha, dá as coordenadas, ele calculava, olha, a coisa está ali, né? Quer dizer, eles não iam dar com exata precisão, mas, né, hoje, e com os instrumentos, se você der exatamente com precisão, né? Inclusive os cálculos na Grécia eram feitos de maneira aproximada, né? Agora, se você der um cálculo, né, ou então ele ia ficar fazendo 6 meses de conta, mas ia te dar o resultado milimetricamente preciso, né? Então é isso que se faz, né? E os russos, então, tá vindo de lá. Então vamos, bomba lá. Foi isso que foi feito, né?
Ora, né? E aqui vem uma contestação, né? Putin, né? o staff de Putin, né? Que é fear mongering, é promotor de medo, tá certo? Diz que a nuvem radioativa está se dirigindo, né, para a Europa, né? Isso foi desmascarado, debunker, desmascarado, né? Então é essa questão, né? Não, isso é a imprensa ocidental, né? Que a imprensa sempre foi absolutamente mentirosa, né? Mentirosa. Eu estudo guerra há muitos anos, eu lembro das notícias que saíam sobre a guerra do Vietnã. Os Estados Unidos estavam tomando uma surra e dizendo que estavam ganhando a guerra, né? Então, é isso, né, que tem acontecido, tá certo? Mas, contudo, no entanto, hoje, no dia de celular que filma as coisas, o assunto é um pouco mais complicado. Na verdade, a efetividade da nuvem radioativa, né, dirigida, que está se dirigindo, na verdade já penetrou a Polônia, né, foi confirmada, né, por vários, né, jornais, né. Aqui tem um The Eastern Herald, né, que diz o seguinte, né, uma nuvem radioativa originária, né, do território da Ucrânia Ocidental, né, cobriu, né, a região leste, as regiões leste da Polônia, né? E em seguida, né, tem um vídeo, tá certo? Falando de uma nuvem radioativa, né, que cobriu, né, a Polônia, né, a região de Lublin, tá certo? E continua a mover-se para o oeste. Coloca uma questão de interrogação para ter audiência, né? Ou seja, para você dizer uma notícia ruim, né, para o mundo ocidental, você tem que colocar em dúvida, porque aí as pessoas avisam. Porque se colocar uma afirmativa, ninguém assiste, ok? Terrible news is coming from the western part of Ukraine. A large splash of radiation has been recorded in this part of the country, and according to the latest data, this radioactive cloud has already covered the entire eastern part of Poland and is slowly moving deeper into Europe. The worst thing is that these data are carefully hidden from the public, and the Western media suppresses any attempts to inform the population about what is happening. Today, watching an interview with a military expert and independent correspondent, Yuri Podolyak, I was really horrified. According to him, the Russian aerospace forces have been launching missile strikes against NATO weapons depots in the western part of Ukraine for several days. According to available information, a few days ago in the city of Khmelnytskyi in the western part of Ukraine, the Russians managed to destroy a warehouse with depleted uranium shells, intended for strikes on the territory of Russia. The number of these shells was so large that the effect of their destruction caused a radioactive cloud, and the radiation level in the region increased 7 times. Bem, aqui está a confirmação. Esse gráfico está em polonês, eu não falo polonês, mas é obtido da internet e de fontes absolutamente confiáveis, inclusive de fontes ocidentais, né? Naquele vídeo, né, que nós apresentamos no slide anteriormente, né, que é exatamente esse aqui, ó, tá certo? Cadê? Nessa aqui, Lithuania Post English. Isso não existe os países mais anti-Rússia, né, nessa guerra são os 3 países bálticos, inclusive a Lituânia, né, e a Polônia, né? Então são os 4 países mais anti-russos, né, e eles não iam divulgar uma notícia, né, falsa, tá certo? Mesmo que fosse contrária a eles, né, não iam divulgar, obviamente, né, daí é que eu obtive esse gráfico, né,
E aqui a gente pode ver, né, o pico radioativo causado, né, pela onda, né, tá certo? Pela nuvem radioativa que penetrou na Polônia, né, que cobriu a metade, né, oriental da Polônia. Então, isso, quer dizer, aqui não há mais, né, não há mais nenhuma controvérsia a respeito desse assunto, tá certo? Quer dizer, a imprensa ocidental continua dizendo que isso é bobagem, né? Claro, mas quem pode fazer quem tem um pouquinho de informação sabe, né, que não é, que isso é aquilo que nós falamos, né? O feitiço virou contra o feiticeiro, não? Infelizmente para os países ocidentais, né? Os países da União Europeia. E, na verdade, isso aí é o que está acontecendo nessa guerra, tá certo? Por exemplo, as sanções contra a Rússia, nós temos vídeos sobre isso, vamos fazer mais, né? Se voltaram contra os países ocidentais, né? Saiu ontem uma notícia que a Alemanha entrou em recessão. Bom, isso é esperado, nós antecipamos esse acontecimento, né? Em vídeo anterior, falando que não só a Alemanha, né? Os países da Europa, quase todos, vão atravessar. Já apresentaram no ano passado uma forte desaceleração, né? E alguns países já mergulharam na recessão e outros não fizeram, ainda vão atravessar essa dificuldade por causa das sanções contra a Rússia. Então, e outra coisa, né? Essa guerra, em vez de fortalecer a OTAN, está enfraquecendo, tá certo? Está enfraquecendo. O dólar está aí, os Estados Unidos, né? O dólar está perdendo posições e está tudo. A OTAN já não tem mais armas para mandar por Kiev, tá certo? Então ela está ficando à mercê da Rússia. E isso é que está acontecendo. O que está acontecendo é aquilo que estava escondido, que foi revelado no meu livro sobre que chama, né? A nova crise da hegemonia americana, né? Está acontecendo. Aí está a capa do livro, tá certo? O livro foi terminado, na verdade, em 2018, né? Ele levou um ano para sair, por causa de problemas com o editor, uma série de fatores, né? E ele foi publicado em 2019, no qual nós dizíamos o seguinte, né? Os países que dominam o mundo, né? E, do ponto de vista econômico, não são os países ocidentais mais, são a China, né? E era de se prever, quer dizer, e o que estava acontecendo era contradição. Qual que era a contradição fundamental? Que do ponto de vista econômico, né, a China já, à época, né, desde 2015, meus dados de 2015 mostravam que a indústria da China era maior do que a indústria de todo o mundo ocidental. Todo mundo ocidental não, todos os países do G7, que é o grupo mais, o grupo de países capitalistas avançados, né, com exceção de novos emergentes, como a Coreia do Sul, né, que não estava nessa brincadeira, né? Mas então, por exemplo, só a indústria da China, né, era equivalente a mais de 2 vezes a indústria dos Estados Unidos, né? A indústria da Rússia era, segundo esse livro, né, estava 1/3 da indústria dos Estados Unidos. Depois, de lá para cá, eu estou escrevendo um livro sobre a guerra da Ucrânia e eu fiz novas pesquisas e descobri que há muito mais, mais de 55%. Isso explica, né, a pujança da produção de material bélico pela Rússia, né, que é muito maior, que é maior do que todo mundo junto, tá certo? Em vários setores, não em todos os setores, né? Não é no setor naval, né? Não é no setor aéreo, né? Mas não é das forças aéreas, né? Mas os aviões russos são os melhores do mundo, né? Inquestionavelmente, né? A Rússia tem superioridade nuclear sobre todos os outros países do mundo, reunidos, inclusive. A Rússia tem superioridade tecnológica em todos os ramos, com exceção da indústria naval, né? Com exceção do poder naval, né? Mas que decisivamente a Rússia já tem, né? Quer dizer, a gente fala poder, mas não é bem assim, né? Porque a força de porta-aviões dos Estados Unidos, né,
totalmente vulneráveis a ataques russos, né? Não são mais. Os submarinos russos também podem fazer picadinho dos porta-aviões. Então, os Estados Unidos, até a hegemonia no mar, ele perdeu, né? Mas nesse livro se antecipa exatamente a crise, que a crise política, a crise geopolítica viria. É claro que eu não previ, confesso, né, que vinha de uma guerra que se originaria na Ucrânia, que na verdade já estava em curso, e isso é tratado no livro, já estava em curso uma guerra na Ucrânia, né? Eu só não percebi naquele momento, né, que isso era uma guerra hegemônica, é uma guerra que ia mudar, né, o equilíbrio das forças mundiais, o que está acontecendo diante dos nossos olhos, né? Bem, com isso então, tá certo? Nós encerramos o nosso vídeo de hoje, né? Espero que tenham gostado, né? Aqueles que gostaram, coloquem o like no canal, né? Eu convido também aqueles que gostaram a ingressarem no canal, né? Isso tudo ajuda o crescimento do canal, tá certo? E, inclusive, podem e devem fazer comentários, né? Elogiosos ou não, ou críticos, né? Sobre o vídeo, tá certo? Aliás, nós temos muitos vídeos, né? Dezenas de vídeos sobre a guerra da Ucrânia, né? Nós começamos a fazê-lo, eu acho que em março, em março a fazer vídeos, em março de 2022, né? Tem mais de um ano, né? Logo depois que a Rússia lançou essa operação especial. Bem, então é isso por hoje, né? Aqui estão os créditos, né? Eles vão aparecer na descrição do vídeo, né? E assim nós agradecemos a todos, né? E aí esperando contar com todos os senhores e as senhoras no nosso próximo vídeo. Muito obrigado.